Oi, gente, tudo bom com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o artigo, né, que é uma classe de palavras, né, do português, ou seja, nós usamos algumas palavrinhas com uma determinada função, e nós vamos observar essas palavras e também a classificação, né? Nós temos dois tipos de artigo, que são os artigos definidos e indefinidos. Então, eu trouxe aqui para vocês, eu vou mostrar aqui, né, os artigos e alguns exemplos, né, de como eles funcionam, como eles são utilizados, ok? E quando utilizar cada um, né, que é o mais importante. Então, nós temos aqui o artigo definido, que, como o nome já diz, nós utilizamos quando nós estamos falando de uma determinada pessoa, né, de determinada pessoa ou objeto, animal, enfim. Então, nós podemos usar tanto no masculino, no feminino, no singular ou no plural. Eu trouxe aqui esses exemplos para vocês perceberem como nós usamos na prática, né? São palavras que nós usamos no dia a dia, sem nem perceber, né? Que são artigos, mas que nós usamos naturalmente. Então, nós temos aqui o artigo o, né? O artigo a, os e as. O exemplo que eu trouxe o carro é azul. Então, eu trouxe a palavrinha o, né? Que ele vai estar em relação com o meu sujeito, o meu substantivo, que é carro, né? Do que eu estou falando, né? O carro. Eu não poderia falar a carro, eu não poderia falar os carros, né? Está errado, né? De acordo com as regras do português. Apesar da gente falar, né? Ah, os carros estão quebrados. Ah, os carros estão, sei lá, velhos. A gente, às vezes, acaba falando de uma forma errada, né? De uma forma incorreta. Então, é normal no dia a dia, mas a gente precisa aprender também como funcionam as regras do português. Então, observando aqui, nós temos o carro. Então, quando eu falo o carro é azul, eu deixo, né, assim, a pessoa perceber que eu estou falando de um carro que ela já conhece, né? Provavelmente eu já tinha falado sobre esse carro antes, ou a pessoa está perto do carro também e ela observou o carro. Mas se eu falasse, eu vi um carro azul. Eu estou, então, falando de qualquer um carro, né? Que eu não estou determinando qual carro é. É uma coisa mais indefinida, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o segundo exemplo, eu trouxe as meninas estão na escola. As meninas estão na escola. Então, nós temos o artigo as, né? Ele está no plural, porque eu estou falando de mais de uma pessoa. E como eu estou falando de menina, né? Meninas, eu uso no feminino. Então, as meninas. Então, eu estou falando de meninas que eu conheço, né? Então, minhas amigas, minhas colegas, alguém que eu conheço. E aí, alguém perguntou para mim, né? Cadê as meninas? As meninas estão na escola. Então, eu sei, né? Quem são as meninas? Eu estou definindo, eu estou, né, especificando quem são essas pessoas. Já nos pronomes, ou nos artigos indefinidos, que a gente vai observar agora, a gente deixa assim, né, um ar de suspense, de mistério. De quem que a gente está falando? Deixa eu voltar aqui, já sei demais. Né? De quem a gente está falando ou do que a gente está falando. Então, eu trouxe aqui o exemplo: um homem passou por aqui. Então, que homem, né? Eu não especifiquei, eu não falei quem era, né? Pode ser qualquer homem. E no segundo exemplo eu trouxe, comprei umas coisas no mercado. Comprei umas coisas. Eu não disse que coisas eu comprei, né? Eu deixei assim, né? Ah, eu comprei umas coisas. Quando a gente não quer dizer, né, que a gente gastou muito dinheiro no mercado, porque sempre que a gente vai no mercado a gente compra muita coisa, né? Acaba comprando mais do que a gente imaginava. Então, pra gente, né, evitar falar o que a gente comprou, ah, eu comprei umas coisinhas. Comprei umas coisinhas no mercado, menina. A gente não fala o que comprou. Mas se eu usasse o pronome definido as, comprei as coisas no mercado. Então, provavelmente eu já falei com essa pessoa, né, que eu tô conversando, que coisas eu ia comprar no mercado, né? Então eu fiz uma lista, né? Eu ia comprar batata, ia comprar tomate, ia comprar feijão, arroz. Aí eu cheguei e falei, comprei as coisas no mercado. A pessoa sabe quais coisas eu comprei, né? Mas quando eu falo comprei umas coisas, eu não deixo claro, né, o que foi que eu comprei. Então, essa é a diferença entre artigo definido e indefinido,
né? É a situação, né? São situações diferentes que nós utilizamos. Nós precisamos prestar atenção, né, ao uso de cada um, principalmente, né, para essa questão do plural e do singular, né? Um ou uns, uma ou umas. E tá sempre relacionando, né, colocando de forma em concordância, digamos assim, com o nosso sujeito, né? Se eu falo homem, eu preciso usar um. Se eu falo homens, eu preciso usar uns, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com esse uso, ok? Então, é isso, pessoal. Nessa aula, a gente viu aí, né, os artigos definidos e indefinidos, como utilizar cada um deles e alguns exemplos, né, de como eles são utilizados na prática. Espero que vocês tenham aprendido e tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima aula e tchau, tchau!